Vânia, você podia entrar lá no Drive e tá lá, ler um pouco. Que coisa mais assim... Sobre biomimética, né? Eu vi que você colocou alguma coisa sobre isso, fiquei super curiosa e interessada, mas não tive tempo ainda, mas você parou um tempo, que é importante. Não é que eu coloquei os dois documentos, a transcrição e a tradução, que eu achei melhor deixar no Drive para todo mundo ter acesso, né? Tá. E aí, assim, nossa, a tradução, como você tem mais dificuldade de entender o inglês quando ela falou, quando aconteceu, eu estou falando assim que você puder, dá uma olhada para você ver que riqueza, porque é lindo, assim, sabe? É muito lindo. Estou encantada, assim. Eu vou aproveitar então essa transcrição para poder ficar mais fácil de acessar esse conteúdo. Obrigada, Maia. Tá. Boa tarde. Então vamos começar aqui nosso papo. É o primeiro papo desse canal de rede de regulação. Eu estou como Talfielder energizando esse papel e chamei para esse papo inicialmente os co-inicializadores. Tem vários, né? Tem o Danilo Vaz, Danilo Lessa, Vinícius, Luana, o Goiaba e outra pessoa que agora eu não lembro o nome. Eu taguei o Danilo Kim, que é o que mais tem chegado nos últimos encontros. E assim, a Maia, ela se tornou uma tal daoísta devido ao grau de envolvimento e materialização dela. E até para a gente poder entender o que foi proposto inicialmente, de forma lá atrás, antes de se tornar tal DAO, antes de se tornar tal DAO, os conteúdos eles eram produzidos de uma forma mais convencional. Então, era contratado serviço e as pessoas faziam. Depois, num papo, se Vinícius até depois quiser falar um pouquinho sobre isso, depois, com o tempo, foram feitas reflexões, alguns pensamentos foram começando a acontecer no sentido de se produzir de maneira diferente, e aí surgiu a ideia de uma DAO. E essa ideia ela acabou sendo configurada com o que a gente está vivendo agora, que é a tal DAO. Antes da gente estar falando sobre isso, né, e entrar no assunto propriamente que eu acabei entrando, a gente estava conversando sobre esse ambiente que estamos dando vida. Vini abordou alguns aspectos ligados assim à resiliência, que é essa capacidade de estar se adaptando continuamente. E, apesar disso ter uma grande força, né, uma pujança muito forte no sentido de vitalidade, ao mesmo tempo precisa de um cuidado contínuo. A natureza, né, aproveitando até que a gente começou falando sobre a biomimética, que a Maia estava falando, esse trabalho muito bonito que está sendo feito pelo Orquestra, né, Maia, que vocês estão fazendo isso? Então, essa biomimética ela acaba trazendo um aspecto que a gente precisa estar atento. Quando a gente se volta para a natureza, a gente acaba recuperando a nossa essência, que no produzir, se nós não estivermos atentos, ele pode ser esquecido. Então, essa forma de produzir diferente, ela está assim nesse DNA inicial da tal DAO. E aí a gente está falando de vários aspectos, né? Aspectos de autorregulação, que dizem respeito a nós próprios, a nossa autonomia, e aspectos também, por isso que foi pensado esse canal recentemente aberto, que é o de rede de regulação, que ao aspecto da regulação em rede. Então, na autonomia que cada um tem, como isso pode conversar com esse ambiente em rede, onde existem vários centros, onde cada um está produzindo alguma coisa, mas a gente também não pode deixar de estar atento, né, que conteúdos precisam ser produzidos. Isso no início já está lá, né, que a proposta de estar produzindo conteúdo regenerativo está lá.
Serdal também está lá. Mas como conseguir se manter em rede, ao mesmo tempo exercer sua autonomia e assim sem perder de vista assim as reflexões que precisam ser feitas e ao mesmo tempo está produzindo. Então essa reflexão e essa produção elas precisam estar sempre caminhando e conversando entre si. Então Eu acho, esse o papo. desculpa te interromper, mas eu achei muito importante, me veio na cabeça, assim que você falou isso, super importante, que é o produzir e não se desumanizar, né? Eu acho que a palavra seria não se desumanizar, né? Como fazer isso, né? Sim, porque aí a produção em si ela tem uma gravidade que pode te puxar e você apenas ser tomado, digamos, por isso. A produção em si ela tem essa força. Por outro lado, na autonomia de cada um é de uma forma e a gente não pode julgar. Precisamos também estar atentos a isso. É assim, um cuidado assim, contínuo que a gente precisa ter. Nessa autonomia que cada um tem, como é que a gente consegue também manter esse ambiente regenerativo em relação aos recursos também, né? Porque assim existe um recurso, um fundo compartilhado, que a gente sabe, né, que é de 5.000 por mês e que é voltado para essas produções. Então, nessa liberdade que cada um tem, né, de se perceber e estar produzindo em rede, como é que vão ser feitos esses acessos, essa produção? Isso tudo também a gente está construindo juntos, né? Uhum. Atualmente, né? Então, atualmente assim tem lá os portais, os orbitais e assim no encontro que a gente teve anterior, antes mesmo de estar pensando em rede de regulação, eu cheguei até a pensar em alguns vídeos que pudessem ser feitos pelo Orquestra. O Vinícius falou até que seria possível, mas de qualquer forma eu vejo assim como a grande contribuição do Orquestra em si já é um fato dele estar sendo produzido, porque assim a princípio os conteúdos a serem produzidos seriam vídeos, né? Então o Orquestra é um conteúdo diferente de produção. Ainda assim, ele tem um valor assim intangível muito grande, porque a partir dele está sendo feita uma relação entre dois ambientes, digamos assim, diferentes, que é a utopia e a Taudal. Então, isso por si só já tem um valor assim muito grande em termos de relação, porque quando a gente fala de DAO, a gente está falando de uma forma de produzir de forma descentralizada, então são vários centrinhos. E se a gente consegue extrapolar da forma como foi extrapolado, né, uma relação entre a utopia e a tal DAO, eu vejo um aspecto também muito positivo aí. Isso, assim, é uma evolução, digamos assim, do meu pensamento, né? Que lá atrás eu estava pensando uma coisa, atualmente estou pensando isso, é uma coisa a ser construída entre nós e os exploradores que forem chegando também, né? Em cada orbital. E assim, eu acho que é bacana a gente pensar também sobre as novas formas. A gente até agora está falando sobre as coisas que tem experienciado. Então, essa é uma experiência, cada orbital também está tendo a sua, de acordo com a sua produção, às vezes dificuldade técnica, às vezes desencontros de timing entre as pessoas que estão envolvidas, né, na ativação do ólon e nas tarefas que precisam ser exercidas para a produção do conteúdo. Mas eu não sei, Maia, o quanto você tem acompanhado o Vinícius, né? Estou sempre conversando com ele. Tem surgido canais que assim já tem a ver com essas outras formas que a Taudal está tomando, né? Então, por exemplo, foi aberto recentemente um canal, eu esqueci o nome, Vini, que você deu, ligado a facilitar fluxos de aprendizagem. Qual foi o nome mesmo?
Aprendendo a fazer junto. Aprendendo a fazer junto, já tem um ligado à produção que foi pela Luíse, é para infra e superestruturas, e também é de interação como esse aqui, de rede de regulação. Então, todos esses canais, essas salas, né, que são abertas para conversa, para as pessoas estarem realizando encontros como esse, ou até marcando outras formas, né, de estarem trocando conteúdo ou ideias mesmo, elas servem para estar mostrando o quanto as coisas estão mudando e facilitam, né, essa produção. Você quer falar um pouquinho, Vini, sobre como é que você pensou esse canal de aprendizagem? Antes dele falar, eu quero dizer a minha impressão. Assim, eu li hoje, não tive tempo de comentar lá, porque às vezes a gente bate o olho em um monte de coisa, mas não dá tempo de reagir em tudo, né? Mas eu achei super bacana, assim, eu acho que é incrível o Vini, ele tem um dom incrível de conseguir fazer as coisas ficarem vivas, né? E ele consegue enxergar possibilidades, né, para adubar essa vida aí, para gerar coisas. Eu achei bem legal o olhar dele sobre essa possibilidade que pode acontecer dentro dessa dinâmica, ou seja, além da gente produzir, a gente aprender também, né? Eu achei muito lindo. E olhando para as potencialidades de cada um e o que cada um pode contribuir, né? Que cada um pode aprender um com o outro aqui, né? E fazer acontecer produções. Achei bem legal. Então, eu acho bonito de quando a gente tem grau de proximidade é que as pessoas conseguem falar umas pelas outras, né? A gente fala por entre a gente. Então, a Maia já falou tudo o que eu precisava falar. A Maia já falou por mim, vamos dizer assim. Porque existe proximidade, existe sinergia, então a gente consegue perceber com lentes muito próximas, né? As lentes, elas meio que se intercalam, ou elas se misturam, e a gente acaba conseguindo fazer uma fala de pessoa, né? E como você sabe, meninas, pessoa é rede, né? Então, essa fala de pessoa é rede, é uma coisa que já desconstrói o indivíduo, né? Já desconstrói o indivíduo, né? Por quê? Porque essa coisa do indivíduo é uma narrativa, né? É uma ficção. Nós não somos indivíduos, né? Nós somos múltiplos indivíduos. Que quando a gente se abre para se mutuamente acessar, a gente se pessoaliza, a gente se espelha uns nos outros, né? Esse espelhamento já gera uma fala que ela é harmoniosa. Ela pode ter algum grau de caótico nela, sempre tem, que as falas, a linguagem, né? A linguagem é um ato mecânico, tá, gente? A gente tem que respirar ar, a língua tem que bater no palato, entendeu? A gente tem que fazer uma série de sons, né? A cada palavra, minha língua está movimentando aqui num volume por segundo que a gente não sabe qual é. Então, que eu não estou vendo sua imagem. Isso... Mostra aí. A língua? Não, mostrar sua imagem, Vini, que eu não estou vendo. A língua. Então, assim, eu tirei a imagem porque a internet está oscilando para caramba aqui o acesso web. Vamos ver se então, aguenta um pouquinho. Então, na realidade, aproveitando que eu e Maia falamos juntos agora, ela falou primeiro, eu e ela falamos juntos. Agora acho que eu vou falar, vamos ver se ela vai sentir que está falando comigo e você também. Então, vamos sentir o quanto nós estamos pessoalizados aqui, né? Na realidade, quando foi concebido e imaginado a proposta Taudal, as pessoas que conceberam e imaginaram, elas por si só, né, já tinham um grau de proximidade, já tinham um grau de pessoalidade.
Então, não foi uma coisa difícil conceber a proposta Taudal. O desafio estava em fazer um passo, sabe, gente, anterior, né? Ou seja, é interessante, você está olhando para o horizonte, certo? Você está olhando para o horizonte que já é o futuro no presente, e aí, criticamente, todo mundo sempre olhou e falou assim, não, temos que olhar agora para o passado e pensar esse passado com esse olhar do futuro no presente. Entendeu? Então, assim, o movimento que se fez foi, vamos trazer passado que é muito organizado, muito sistematizado, muito hierarquizado, muito categorizado, muito cheio de classes, muito, enfim, muito dessas relações estanques, individuais, né? Que são as organizações que nós criamos como sociedade e as suas respectivas instituições, e vamos tentar fazer um decalque disso. A palavra é essa mesmo, decalque, fazer um decalque. Nesse decalque, nós vamos propor, né, pessoas experimentem esse decalque, que a gente chamou de framework, né, orgânico interativo. Vamos propor que as pessoas experimentem esse framework orgânico interativo. Aí a gente começou a imaginar quais são todos os elementos desse framework. Então, houve um brainstorming, uma palavra que a Maia conhece bem, a Vânia também, um brainstorming muito intenso de que elementos fazem parte desse framework, né, desse decalque. E aí, quando a gente começou a conversar, aí tudo foi levantado, foi mapeado no Cumo, foi mapeado em outros lugares, etc. Um dado momento, eu virei para o pessoal e falei assim, gente, eu acho que a partir daqui a gente já começa a estar fetichizando a proposta. Aí o nego olhou para mim e falou assim, como assim? Não, veja, no plano intelectual, a gente já começou de tudo. Eu acho, eu sinto, eu percebo. Falta agora a gente fazer um movimento, né? Esse movimento de futuro no presente, ressignificando o passado no presente. Mas como? Mas qual é o drive, qual é a máquina que vai fazer isso gerar? Eu falei, não são os portais. Aí todo mundo olhou para minha cara, mas como assim não é os portais, cara? Eu disse, não são os portais. Por quê? Porque os portais eles estão contaminados pela forma de produzir convencional. Aí, nego, pois é, rapaz, tá mesmo, né? Então, como é que a gente faz? É convidando quem já produz conteúdo para testar o nosso decalque, o framework, de uma forma diferente. Isso cabe aos, todo mundo, orbitais. Então, assim, então o movimento para se fazer é de chamar os orbitais. E aí, mas a gente não está fazendo encontro de acolhimento para as pessoas chegarem e conhecerem a proposta? Sim, estamos. Mas as pessoas chegam, como elas chegaram, ficam meio que flutuando, né, essa interdimensão do que nós estamos falando, e elas ficam assim, caraca, onde eu estou, cara? Peraí, eu tenho que pagar minhas contas. Olha, galera, deixa eu ir embora. Então, a forma de dar chão a essa brincadeira foi o seguinte, vamos trazer quem já produz, quem já tem conteúdo, que essa pessoa abre porque ela já tem o que produzir, ela já está propondo, ela já está trazendo alguma coisa, não é isso? E aí a pessoa que está vindo, ela vai enxergar uma coisa real ali. Ah, tem essa coisa para produzir. Então, ela vai se sentir imbuída de querer explorar, certo? Ela vai sentir, assim, atraída para querer explorar. Mesmo que esse atraído seja um movimento mínimo, tá? A gente sabe, né? Nós estamos acostumados a esses movimentos mínimos, essas aberturas mínimas na estação, não estamos? Essa coisa da frestinha. Uma frestinha de nada, assim, sabe? Aquela frestinha minúscula. Abre uma frestinha, aí a pessoa, 3 anos depois, abre uma outra frestinha. Assim, mas é assim mesmo. Né? É assim mesmo. E vai indo. E aí acontece, aí a pessoa fica atraída, ela se atrai, ela se sente atraída pela parada. Porque é que nem pólen para abelha, entendeu? É pólen para abelha. Assim, então ela vem assim, ela vê um pólen. Ih, gente, pólen diferente ali. Peraí. Ela não sabe que tem uma aranhazinha aí que pode comer ela, mas enfim. Aí, pá! Ela vai ali, né? E acontece a mágica, como diz o
Eduardo Bravo, faça a mágica acontecer. Enfim, então, esse é o seguinte, isso foi, essa máquina, essa maquinaria interativa, orgânica, precisava de um motor, né? E o motor vem sendo, e vai continuar sendo, os orbitais. Entendeu? Assim, acho que isso ficou claro, né? Só que, então, não tinha como trabalhar os outros elementos imaginados, entendeu, meninas? Como é que a gente vai trabalhar os outros elementos imaginados se a gente não tem um motor ainda? Então, o motor começou a gerar proximidade de pessoas. O motor gerando, né, a gente começa ganhando alguma complexidade, mais gente, esse decalque começa a fazer, sabe? Começa a renderizar, a palavra é essa, né, Maia? Esse decalque começa a renderizar, né? A gente está renderizando. Lembrando o seguinte, nós estamos renderizando num processador dos anos 80, 90, tá? Assim, estamos renderizando devagarzinho. Renderiza aqui, renderiza aqui. Está que nem a renderização que o Cauê está fazendo, Davinha. Sim. Vai renderizando devagarzinho. Pá, entendeu? É assim, esse render é devagar. Ele não, sabe? É um render diferente. Entendeu? Então, o que acontece? Aí vai sentindo, você vai criando sensibilidade e percepção, você vai aguçando os sentidos, e sentido que chegou, agora sim chegou o momento de pegar um daqueles elementos imaginados lá atrás e agregar. O que eu fiz essa semana? Vamos ver se vocês estão atentas. Eu agreguei duas coisas. Eu agreguei vibracionais e agreguei esse canal. Agreguei uma categoria, uma aba chamada vibracionais. Vibracionais. Ou seja, todos os produtores de conteúdos que estão vibrando na frequência da proposta de conteúdo digestivo e de experiências que parecem, mas não são iguais, à proposta Taudal, né? Mas por quê? Mas esse elemento é um elemento de aguçamento do sentido, entendeu? Esse elemento do vibracional, ele é para aguçar a sua percepção exterior, porque interior já está aguçado, né? Exterior, de você olhar o seu entorno, né? Tem aquele produtor de conteúdo, tem aquela experiência. E aí você vai e compartilha ali, para as pessoas conversarem sobre isso. Então, é um elemento de aguçamento. É isso? Vibracionais podem ser, digamos assim, o TIAG, por exemplo. Vou dar um exemplo. O TIAG respira som. O TIAG é um baita produtor de experiências e conteúdos gerativos. Vocês concordam? É um baita, né? Ele está vibrando no campo de forma intensa, né? Ele tem tudo para virar um orbital, né? Ele tem tudo para respiração virar um orbital. Mas, ao mesmo tempo, ele pode chegar e simplesmente propor um conteúdo, não precisa ser de respiração, para algum portal ou para algum orbital, ou ele pode chegar e suportar e ativar algum ólon, né? de algum orbital ou de algum portal, enfim. As opções são muitas. Mas o fato é que ele está vibrando no campo. E essa vibração dele, por mais sutil que seja, ela agrega valor e tramamento para essa renderização, sabe, que nós estamos fazendo desse decalque, desse framework orgânico. Então, acho que essa é a explicação. Legal porque, assim, como a gente está no Discord, e o Discord ele é bem legal para isso, já dá para ver o que está acontecendo ali em cada canal, no ambiente, até para ele pensando como ele vai estar apresentando uma proposta. É isso aí. É isso aí. Então, essa semana nós agregamos isso, né? Quer dizer, por que eu senti para agregar? Porque vocês me conhecem, eu estou extremamente ligado e consegui desenvolver ao longo dos anos um aparato sensorial muito sensível ao menor movimento, né? A batida de asa de borboleta, né? Então, eu estou sentindo que essas duas era a hora de agregar esses elementos vibracionais e, ao mesmo tempo, de ter essa sala, essa proposta, como diz no Discord, esse canal, né, para aguçar o combustível que alimenta esse motor, que é a livre-aprendizagem, né? Essa abertura, a livre-aprendizagem é o grande combustível, né?
que a gente sabe, né, que é a essência da estação, mas é uma coisa que, quando está capturada por algo específico, como é o caso da Taudal, às vezes não, fica sublimado, fica em uma segunda instância. Então é isso, meninas. Agora eu quero ouvir vocês. Eu tirei a câmera aqui porque eu fui buscar, conforme você foi falando, a Vânia falou, veio a biomimética aqui na minha cabeça, exatamente o que você estava falando, sobre sintonizar a flor, o pólen e tudo mais. Então, eu acho que essa história da biomimética tem tudo a ver mesmo com esse olhar que a gente tem da nossa natureza, da natureza estar ligado à vida, à observação, né? E aí tem um parágrafo dessa tradução que ilustra muito o que você estava falando, por isso eu fui buscar, eu vou compartilhar aqui, olha que demais, que tem tudo a ver com o que você estava falando. Espera aí, documento, é isso? É tela? Será que é tela que eu tenho que compartilhar? Espera aí. Compartilhar a tela. Está acontecendo nada? Está acontecendo alguma coisa para vocês aí? Para mim está travado. Só se for pela internet. Eu estou te vendo, mas tua tela não está conseguindo compartilhar, não. Vai começar agora. Está começando. Eu vou colocar aqui. Olha que parágrafo, que demais. Espera aí, cadê o documento? Estava aqui, Drive. Nossa, só que meu celular Você já começou a arrumar também esse Drive, né, Maia? O Drive do People Spring, porque tem bastante material aí, né? Nossa, o documento ele não vira, né? Não está virando aqui para mim. Para você está? Ele está vertical, está sendo aplicado. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou pelo celular. O Vini, não sei se para ele está melhor para ver do que para mim. Olha aí. Dá para ver aí? Estou começando a ver. Biomimética Cast, né? Isso. Estou vendo. Olha só, eu vou ler. Ó. Agora, voltando na conversa que Pete estava falando sobre cores e outras espécies. Espera aí que baixou aqui a notificação. E outras espécies que interagem, eu logo penso nas flores e seus polinizadores. E a lição que tiramos disso é que, se gastamos tempo observando, vai ver que haverá uma sintonização do sinal, do formato, da cor e fragrância dessa flor com a antena da maioria dos polinizadores. E essa sintonização com essa antena e a flor é um processo de cooperação. Tem que haver um casamento da antena com a flor. Bem aí tem uma lição, uma grande lição que temos que nos perguntar sobre esses milhões de sinais. Estou emitindo sinais no formato, na forma, no tom, na linguagem, no nível de entendimento da antena de quem eu quero ouvir aquele sinal? E sabemos que sempre acontecem encontros com as pessoas com quem tentamos nos entender, certo? Porque o sinal e a antena não sintonizam. Ou seja, tem essas lições que podem ser realmente profundas para o trabalho que fazemos no mundo, se fizermos uma simples observação. Veja só, essas flores e as abelhas estão fazendo essa dança juntas. E vejam só, né? Peraí, veja só como essas flores e essas abelhas estão fazendo essa dança juntas. E na maior harmonia, né? Isso que ela está querendo dizer. Na maior harmonia, numa tranquilidade, elas sintonizam o sinal. E há um momento de cooperação, mas não é uma coisa assim tão desconectada, né? Então, eu achei que isso que o Vini estava falando é um pouco do que eu acho que
que é a diferença de como as coisas acontecem aqui, né, na tal DAO, e num modelo de trabalho normal de uma empresa, né? Uhum. Sim, sim. E eu acho que, nossa, eu acho que tem tudo a ver isso que o Vini falou com essa situação de uma abelha e uma flor polinizando, ou seja, não, ela acontece na paz, ela acontece na tranquilidade, ela acontece na harmonia por causa dessa sintonização, né? E peraí que eu estou tentando compartilhar a minha tela e não estou conseguindo. Acho que eu tenho que voltar para o Zoom. E tem muitas lições, assim, eu acho que isso que é mais legal é o que a biomimética ela traz é impressionante, né? Assim, observar a natureza das coisas, né? Observar a vida, né? Que está acontecendo. Então, eu acho que se a gente olhar por esse lado, a gente vai ver que tem um monte de coisa acontecendo, né? Tem uma vida acontecendo, surgindo, que a gente tem que tomar um cuidado de não matar com certas atitudes mais, assim, mecânicas, né? Tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu acho que você tem toda a razão também de cuidar desse outro lado, das pessoas sentirem, observarem como é que está acontecendo isso, como é que eu faço para sintonizar isso, como é que essa sintonização acontece, né? Como é que as coisas podem acontecer para fluir melhor, né? Eu acho esses dois pontos assim importantes, né? Elas precisam acontecer. Realmente, podiam estar acontecendo muito mais coisa, mas, claro, tem a ver com essa sintonização que, às vezes, a gente não sabe muito como lidar com isso, porque a gente foi muito massacrado, né, por essa coisa mecânica de fazer, né? E eu acho que esse lado realmente precisa ser cuidado, assim, da gente crescer nisso, né? Conseguir se olhar, conseguir cada um de nós olhar para isso. É um processo bem, assim, ainda bem que é complexo, não é simples, é complexo, mas é por isso que né? Eu acho que é isso. Quando se tem uma linha hierárquica e assim as tarefas são simplesmente definidas e cada um, você faz isso, você faz aquilo, pronto, né? Essa comunicação ela não precisa existir e ainda mais com uma energia mais sutil ainda que é de você perceber que ondas, que vibração é essa que você está passando, né, para poder outras pessoas estarem se sintonizando com você. É um cuidado muito... É sutil e é um cuidado contínuo que a gente está falando. Eu acho que a gente pode estar encerrando por aqui. Mas, não sei se o Vinícius vai querer estar falando mais alguma coisa. Eu gostei muito, Maia. Obrigada aí por esse texto, né, que você trouxe da transcrição do podcast. Eu agradecer que eu entrei em contato com essa biomimética que foi através desse UCast, né? E que eu tenho assim me deliciado. Assim. É impressionante. O que ela diz muito é da gente se colocar no lugar também, aquietar a nossa esperteza, né? E aprimorar nossa observação da natureza das coisas, né? E eu acho que nós temos natureza, né? Como humano também, que a gente também podia aprender a observar mais para ver como as coisas se dão. E eu agradeço demais assim de ter entrado em contato com esse conteúdo aí que tem me deixado assim extasiada, assim. E assim eu gostaria que todo mundo entrasse em contato com isso, porque eu acho que dessa biomimética, realmente, como você disse, Vânia, no começo, eu acho que a gente pode começar a despertar, sabe? Para essa nova modelo de organização. Assim. Poxa, mas é porque assim, é muita coisa para fazer, né? Porque
se parte, por exemplo, você trouxe aqui para a gente um trecho desse conteúdo, né? Se videozinhos disso, aí a minha ideia do videozinho acaba voltando, pudesse ser disponibilizada ou parte disso no próprio Taudal, para as pessoas. Hoje aqui a gente viu, entre nós vimos. Ou se as pessoas estiverem assim, vendo, isso não vai servir apenas, entre aspas, para o orquestra, que já tem uma grande riqueza aí sendo gerada, mas também para o próprio ambiente da Taudal, para nós aprendermos para esse ambiente, para as nossas relações, né? Sim. Mas tem os recortes, né, Maia? Tem os recortes. A gente pode fazer um recorte desse texto. Seria muito legal, seria muito legal. Sim. Tem os recortes, a gente não chegar nos recortes. Vai ser muito bom. E aí, não só para o orquestra, mas até para o próprio Rede de Regulação, no caso, para a gente poder estar fazendo essas reflexões juntos, né? Qual que é isso? Rede de regulação? Ah, tá. Essa nova... Entendi. Eu ainda não me sintonizei. É esse novo canal, né? Isso. Essa proposta da gente estar observando criticamente, né, o movimento de dentro para fora e de fora para dentro, de nós com nós mesmos e de nós com os outros, né? Ele tem aí várias dimensões nesse movimento. Então, a rede de regulação, ela não é só... A rede de regulação não tem a autopoiese. Entendeu? E aí, quando a gente... Porque cada organismo, na sua homeostase, ele é autopoético. Ele reproduz a própria vida nele próprio. Ele busca os elementos para a vida nele. Mas em rede, a gente não fala só de autopoiese, a gente fala de alterpoiese, né? E a alterpoiese é exatamente esse movimento do por entre, esse movimento de regenerar a vida entre a gente, né? Que necessita desenvolver todos esses olhares, né? Todas essas percepções, digamos assim, ambientais, né? Vamos dizer assim, que está no nosso entorno. De tudo que nós estamos ligados mais próximos, de tudo que nós não estamos tão ligados, tão próximos assim, né? Que são os elos fracos, vamos dizer assim, numa dinâmica de rede. Então, a proposta que a Vânia está fazendo aí, energizando o papel de Thalfielder, ela conversa com isso, que eu achei muito bacana ela ter trazido. Eu continuo achando que esse sim que a gente está fazendo aqui é o primeiro, que aqui, né, vamos fazer outros, vai conversar justamente para fazer essas conversas, né? E a gente vai estar sempre... E não precisa ser só a gente fazendo essas conversas. Com o tempo vão ser outras pessoas fazendo essas conversas, né? Então, vai ficar mais interessante ainda, né? Aí deixa eu só fazer um último registro, a gente já finalizando aqui. A gente já está finalizando. Só um último registrozinho. Fala, Vini, que eu também quero falar um pouquinho só também antes da gente terminar. Pode falar. Um último registro. Olha que interessante, Maia e Vânia. Acho que a Maia não estava presente, mas não sei se ela chegou a pegar, mas nesse último encontro de acolhimento da Taudal, o Matheus, que veio convidado pela Luíse, estava acolhendo a Alessandra, que veio convidada pelo Eduardo Bravo. E a Alessandra estava acolhendo o Matheus naquilo que ele não estava entendendo, e o Matheus estava acolhendo a Luísa naquilo que ela não... Estava acolhendo a Alessandra naquilo que ela não estava entendendo. Então, os dois já estavam fazendo... Alessandra, os dois já estavam fazendo um movimento de acolhimento, de mútuo acolhimento, né? Quer dizer, e aí, quando o que eu fiz? Eu achei tão rico um momento que eu coloquei... Eu comecei a fazer o registro. Eu, em vez de botar o registro da boa noite, comecei a simplesmente registrar o momento deles falando, eles próprios se acolhendo mutuamente. Eu achei fantástico, porque são pessoas que estão ainda, são elos fracos, né, de que estão chegando, estão se apropriando, estão se abrindo da proposta, né, para a proposta, mas já estão fazendo o movimento de polinização, já estão fazendo movimento de acolhimento. Deixa de ser uma rede de regulação, né? Um movimento por entre as pessoas. Então, quando se fala de autorregulação ou autopoieses, está se falando dessa criação de si próprio.
quando se fala de rede de regulação, como são esses movimentos, né? Entre as pessoas, entre os orbitais, entre os próprios canais, como é que é isso? É disso que a gente está procurando falar aqui nesse canal de rede de regulação. É isso, Vini. Eu acho que estamos aí nos momentos finais, né? Eu só queria falar mais isso para estar encerrando por aqui. Não sei se a Maia vai querer estar falando mais alguma coisa. Se não, podemos ficar por aqui. Gente, desculpa, meu telefone tocou no meio aqui. Eu não consegui escutar o que vocês falaram aqui no final. Mas não, eu estava só falando que esse exemplo, Maia, que o Vini trouxe foi um movimento de rede de regulação, que ele falou sobre o Matheus e a Alessandra. Ah, tá. O Matheus veio convidado pela Luíse, a Alessandra pelo Bravo. Eles estavam precisando entender aspectos sobre o próprio ambiente e críticas também sobre a forma de trabalhar que existe, né, em empresas. E foi tão assim, bonito, né, esse momento que o Vini acabou fazendo registro disso no encontro de acolhimento. E é isso. Eu acho que a gente tá bom por aqui para a gente tá dando uma finalizada. Okay. Mas você entendeu esses aspectos sobre rede de regulação que a gente chegou a falar um pouquinho por aqui? Não, eu agora entendi na prática. Mas está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Foi, sabe, várias coisas. Eu estou tirando documentos da casa da minha mãe, fazendo a tradução, resolvendo... Então, e às vezes dá uns nó na minha cabeça, eu falo, ai, peraí... uma informação no meio de muitas outras, né? Isso. Aí eu não consegui me sintonizar, mas agora eu me sintonizei, eu entendi agora. Tá, é assim mesmo. E assim, na natureza é assim, né? A gente estava falando de biomimética, é uma coisa acontecendo no meio de muitas outras. Fechou, né? Não, e fica a proposta, Maia, Vani, quem for ouvir isso depois, fica a proposta de disponibilizar o conhecimento que cada um tem para incentivar a produção do principal combustível, né, dessa rede, um dos principais combustíveis dessa rede de regulação, que é esse movimento, essa abertura, essa dinâmica do livre aprender, né, da livre aprendizagem. Então, hoje eu taguei você, Maia, taguei o Renato, taguei o seu filho, o Cauê, taguei um monte de gente lá, incentivando a fazerem o movimento de marcar workshops, oficinas, sessões, enfim, para trabalhar junto, para ver como é que você está fazendo, né? Por exemplo, a transcrição, a legendagem, enfim, sim, falar de edição. Talvez seja legal a gente conversar depois sobre isso, de como que é possível isso acontecer, porque às vezes eu tenho algumas dúvidas, assim, por exemplo, se eu estou fazendo e eu estou imersa, como que eu divido isso, sabe? De repente você pode dar uma luz que eu não estou conseguindo ver em algumas coisas, porque eu acho super legal a proposta, mas não consigo, assim, muito pensar como fazer isso. Então, seria legal a gente conversar sobre isso. Eu já vou fazer, né? Vai acontecer na próxima quarta, né? Você sabe, eu já vou fazer esse primeiro movimento, né? Dessa sessão, vamos dizer assim, desse workshop, de como foram criados aqueles 3 textos, né? E isso vai estar ligado à estrutura, à geração de argumento, estrutura narrativa, para gerar os roteiros. Quer dizer, isso nessa seara, né, da produção audiovisual que eu tenho intimidade, proximidade, né? Que é diferente da sua, onde você mais atuou, né? Até em termos profissionais, que é na parte de produção audiovisual mesmo, da edição, né? Então é isso, Maia. Vamos lá, que eu acho que para começar tá show de bola, tá bom, meu amor? Beijo no seu coração, beijo. Fica bem e vamos nessa. Beijo. Beijão. Falta eu que estou mandando um beijo que meu celular descarregou. Ela está ouvindo você. Está ouvindo? Está ouvindo. Quero sem querer. E a gente já vai aqui. Você tem que finalizar, né, o recording. Sim. Ele estava gravando, perdeu então, ele estava gravando.
Tá, deixa que eu finalizo aqui, pode deixar. Pega o host aí. Finaliza aí, Maia. Beijo, meu amor. Beijo. Vamos nessa. Tchau.